Como fazer um bom mapa mental para ajudar nos estudos? É disso que eu vou falar aqui hoje. O mapa mental é uma ferramenta didática muito boa, funciona muito e ela é divertidazinha de fazer, fica bonito, fica interessante e ajuda a memorizar aquilo que nós estudamos. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. E antes de falar do mapa mental, eu quero te avisar que eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link de muitos materiais fantásticos para você ensinar, ok? Bom, então vamos ao mapa mental. A primeira coisa, que eu quero trazer aqui para você é o seguinte. O mapa mental, ele é uma ferramenta didática muito interessante, Ele é um recurso pedagógico muito interessante para fixação do conteúdo, para consolidar mesmo aquela habilidade que a gente já está trabalhando. Então, quando é que eu vou propor o mapa mental? Eu vou propor o mapa mental quando a gente está terminando de entender um assunto. Então, a gente fez algumas atividades que levam a criança a perceber as coisas e tal. E aí, para sistematizar e também para fixar, a gente faz um mapa mental. Uma segunda colocação. Eu não faço mapa mental para os meus alunos, eu faço mapa mental com os meus alunos. Como assim, Ludmila? Eu não vou fazer o mapa mental e dar para o meu aluno. Eu vou ao quadro, vou seguir os passos que eu vou mostrar para você aqui e escrever conforme a sugestão deles. Por quê? Enquanto eles sugerem o que eu vou escrever, eles estão elaborando melhor aquilo que eles aprenderam. Porque a gente tem essa questão da linguagem. A criança acha que aprendeu, mas na hora de externalizar, na hora de expressar, de falar, às vezes ela tem dificuldade, ela não escolhe as melhores palavras. Então, a gente vai apurando isso, construindo o mapa mental. Quer ver um exemplo? Outro dia eu fui fazer um mapa mental de advérbios, e aí meu aluno falou assim, é o adjetivo só que do verbo. Então, ele entendeu. O adjetivo é aquela palavra que modifica o substantivo. O advérbio é uma palavra que modifica, mas modifica o verbo. Então, eu tive que lembrar com ele que era um adjetivo para que ele formulasse isso melhor e a gente escrevesse uma boa definição. Entendem? Então, a gente vai aí apurar essa definição, apurar essa linguagem para que a criança saiba expressar aquilo que ela aprendeu e depois ela vai usar esse mapa mental para estudar. Então, eu vou ao quadro e as minhas crianças vão ditando o que eu vou escrever e é claro que eu não escrevo qualquer coisa, eu vou ajudá-las a apurar o que elas querem escrever, ok? Bom, então vamos lá. Como começamos um mapa mental? Nós vamos começar o mapa mental fazendo com uma letra bonita, fazendo ali bem decorado, bem colorido, um título no centro da página. O que eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou usando uma folha. Alguns assuntos que é possível fazer bastante ilustração e tal, eu faço no caderno aberto para gastar as 2 páginas. Mas aqui eu tô te mostrando de uma folha, vai dar para você entender. Tá? Então, eu vou colocar um título. Esse título, então, se eu estudei polígonos, o título vai ser polígonos. Se eu estudei advérbios, o título vai ser advérbios. Se eu estudei narrativa, o título vai ser narrativa. Ok? E aí, desse título, nós vamos puxar explicações na nossa página. Quais explicações? Então, eu vou sugerir algumas, que é meio que uma receitinha para você fazer os seus. Do título, a gente vai puxar a definição. Definição. O que é um advérbio? São palavras que modificam o verbo. O que é um polígono? É uma forma plana, fechada, que tem todos os lados retos que não se cruzam. O que é uma narrativa? É um texto que conta uma história. Então, aqui a definição. O que é? Defina esse título.
Aí você vai puxar uma seta bonita, né? Aí você vai, conforme você vai fazendo novos mapas mentais, você vai variando o tipo de setas e tudo mais. Do outro lado, exemplos. Então, exemplos de polígonos. Tem o pentágono, tem o hexágono, tem, né? E você vai fazer desenhos e você vai escrever e tal. Exemplos. Exemplos de texto narrativo. A gente tem biografia, notícia, conto, lenda, enfim, né? Dá exemplos ali. As crianças vão ditando e você vai escrevendo. Puxa uma seta bonita, faz legal. O que mais que pode ter no meu mapa mental? Classificação. Muitos conteúdos, muitas coisas que a gente estuda, muitos objetos de conhecimento vão ter classificações. Por exemplo, se eu estou trabalhando lá o texto narrativo, existem narrativas que são reais e ficcionais. A biografia, a notícia tem que ser real. O conto, a lenda, a fábula é ficcional. Os polígonos, eu posso classificá-los em regulares e não regulares. Eu posso classificar, eu posso separar ali os quadriláteros, os triângulos, né, que são específicos e que a gente vai achar várias regrinhas para eles. Aí puxa uma seta bonita, faz legal ali o título e escreve a sugestão do seu aluno. A gente também pode escrever regras. Para algumas coisas existem regras. Então, por exemplo, o texto narrativo, ele tem elementos, aqui eu não vou escrever regras, eu vou escrever elementos, mas ele tem elementos que vão, que tem que aparecer. Então, ele vai ter personagens, local, um tempo, ele vai ter um conflito gerador, ele vai ter um clímax, ele vai ter um desfecho. Ou então, estamos falando Ai, deu um branco. Estamos falando lá dos polígonos. Aí a gente tem regras para dar nomes aos polígonos. Quais são as regras para dar nomes aos polígonos? A gente vai dar conforme o número de lados. Então, um lado não existe. 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero e tal, né? E assim por diante. Então, a gente vai fazer, né, esse esquema, esse mapa mental junto com as crianças. Quanto mais ilustração tiver, quanto mais a criança participar da construção, quanto mais interessante e visual ficar, mais interessante será para a minha criança fixar, esquematizar aquilo que ela aprendeu. Eu espero que você faça mapa mental de tudo que você ensinar na sua sala, porque as crianças adoram e que elas gostem e aprendam muito com isso. Se você gostou, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Me conta aqui nos comentários se você gostaria que eu postasse mapas mentais das coisas que eu trabalho com os meus alunos. Um grande beijo e até a próxima.